Olá, que bom encontrar você novamente. Nós vamos iniciar mais uma aula de arte. E, como você já deve me conhecer, eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos estudar a história da música. Nós vamos começar uma série de 4 aulas falando sobre música com vocês. E nada mais justo do que começar pelo início, não é verdade? Vamos acompanhar o primeiro slide? A história da música. A história da música e como ela mudou a forma como ouvimos o mundo. Sabemos que a música faz parte da vida do ser humano, seja como música de fundo ou como forma de expressar sentimentos mais profundos. O que é? A palavra música vem do grego musique, que quer dizer arte das musas, sendo uma referência à mitologia grega. Você consegue imaginar a sua vida sem música? É bem difícil, não é? Porque nós estamos envolvidos por ela o tempo todo, seja no cinema, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar que formos, a música está presente em nossa vida. Mas será que foi sempre assim? É por isso que nós vamos começar a entender de onde vem essa origem da música nos nossos tempos. A história da música, a música faz parte integrante da vida. Se acredita, olha lá o que diz, que a música tenha surgido há cerca de 50 mil anos, onde as primeiras manifestações aconteceram no continente africano e expandindo-se para o resto do mundo com o dispersar da raça humana. A música foi sendo feita através de ritmos e vibrações do mundo. Pode-se dizer que a música é a arte de combinar sons e silêncio. Vocês estão vendo aí uma imagem ilustrativa que nos dá uma ideia do porquê que essa música ela tem quase 50 mil anos. Geralmente nós sabemos da história da humanidade pelas marcas que ele deixou. Lembre-se que naquela época nós não tínhamos como saber ou gravar música. O que é que então fica para nós? Alguns registros. Alguns desses são as pinturas, as marcas deixadas na caverna em que os homens simulavam a dança, dançavam, se entretinham. E eles faziam isso através do quê? Da música. Ah, professora, mas será que a música ela existia da forma como nós conhecemos hoje? Não, pera lá. A gente precisa entender um pouquinho disso também. Lembram que nós falamos que a arte, ela inicia-se como uma forma do homem se comunicar com o mundo? Como uma forma também de criar alguns artefatos e que nós, no Ocidente, quando revisitamos essa história, dizemos que aquilo é arte, é a mesma coisa. Na música também foi assim. Eles não tinham a ideia de criar arte naquele momento, ou de fazer arte apenas para sentir prazer ou para se entreter. Não, a música não tinha esse sentido. Eles faziam para imitar a natureza, representar os sons que eles ouviam, ou simplesmente para agradecer os deuses, assim como acontecia no teatro, nas artes visuais, quando eles colocavam as imagens dos animais na caverna, e também na dança. Olha só o que diz aqui o próximo slide. Muitos acreditam que a música já existia na pré-história. Isso quer dizer que não podemos nos esquecer que já na pré-história o homem tinha necessidade de comunicar e o fazia através dos sons, como por exemplo, gritos, sons corporais, batimentos com pedras ou com ramos, etc. Ou seja, no início, os sons eram apenas produzidos, não com o intuito de se fazer música, mas sim de imitar a natureza e de comunicar. E com o tempo, a música começa a apresentar um caráter religioso, ritualístico, em agradecimento aos deuses ou como forma de pedidos pela proteção, boa caça, entre outros. Se pensarmos que a dança aparece em pinturas rudimentares da pré-história, não é difícil acreditar que a música também fazia parte desses tempos, mas provavelmente não teria esse nome. Não é verdade? Lembram? É o que eu estava falando para vocês. É importante a gente se dar conta disso. E é importante que são especulações. A gente faz especulações a partir das marcas que foram deixadas, registradas pelo homem. E aí nós vamos dar um salto agora para o Egito. Acompanhe comigo lá no slide.
O Egito, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a sua civilização conseguiu alcançar um nível elevado de expressão musical. Isto porque, como era um território que preservava a agricultura, era também costume as cerimônias religiosas, onde as pessoas batiam espécies de discos e paus uns contra os outros, utilizavam harpas, percussão, diferentes formas de flautas e também cantavam. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Tote e que outro deus, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. Vocês estão vendo aí uma representação da música, do que se acredita que eles estavam dançando, e aí nós vemos o quê? Os instrumentos musicais utilizados já lá no Egito. Os sacerdotes treinavam os coros para os rituais sagrados nos grandes templos. Era também costume militar a utilização de trompetes e tambores nas solenidades oficiais. O que não mudou muito, não é verdade? Quando nós vemos alguma manifestação cívica, nós vemos a utilização desses tambores e trompetes, que é muito comum ainda na nossa civilização. Indo para a Grécia agora, na Grécia a música era usada como um meio, uma forma de estarem mais próximos das divindades, um caminho para a perfeição. Aqui, a música era incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade. E ao som da lira eram recitados poemas, outra forma artística. As tragédias gregas eram encenadas, inteiramente cantadas, acompanhadas da lira, da cítara e de instrumentos de sopro, denominados aulos. E aí tem uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Provavelmente vocês já ouviram falar em Pitágoras. E aí ele diz o seguinte: sabiam que foi Pitágoras, um grande filósofo grego, que descobriu as notas e os intervalos musicais? Essa é uma informação que eu também não sabia, acabei aprendendo, estudando, e aí a gente percebe o quê? Que é importante estar sempre pesquisando, sempre estudando e atiçando a nossa curiosidade, porque é assim que a gente constrói o quê? O conhecimento, que é o que nós queremos levar para você. A imagem que vocês estão vendo aí também é de uma pintura grega, é uma flauta. Observem como eles estão ouvindo o som e aí a música já aparece com outro sentido, não estão dançando, estão experimentando, ouvindo a canção que sai da flauta. Provavelmente uma flauta, gente, eu não consigo identificar direito esse instrumento musical. Ali diz que pode ser da lira, da cítara e outros instrumentos de sopros. Será que seria o aulos? Vamos pesquisar depois? Roma, vamos saltar para Roma. Vocês perceberam que nós saímos do Egito para a Grécia e agora nós estamos para Roma, que são os berços da nossa civilização. Roma, a música em Roma foi influenciada pela música grega, pelos etruscos e pela música ocidental. Os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar ações dos soldados e tropas e também para cantar hinos às vitórias conquistadas, mas também possuía um papel fundamental na religião e em rituais sagrados, assim como no Egito, onde os egípcios acreditavam na origem divina da música, que estava relacionada ao culto aos deuses. Geralmente, os instrumentos eram tocados por mulheres. Olha aí de onde vem a palavra sacerdotisa. Música na Idade Média. Aqui que surge a separação entre a música popular e a música religiosa. Vocês estão vendo essa imagem aí na tela? É uma imagem de cantores medievais. Durante a Idade Média, a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a conduta moral, social, política e artística. Nós já estudamos sobre isso. Naquela época, a música teve uma presença marcante nos cultos católicos. O Papa Gregório I, no século VI, classificou e compilou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja e intitulou-o como Canto Gregoriano. Música no Renascimento. Já na época renascentista, que compreende o século XIV até o século XVI, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. Tais preocupações se refletiram também na música, que buscava se distanciar do quê? Dos costumes da igreja.
Nós estamos aí no contraponto à história da Idade Média. Vocês estão vendo uma pintura retratando os músicos do Renascimento. Olha que coisa mais bela, né? Eu adoro essa pintura. Música no Barroco. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. O surgimento das óperas e das orquestras de câmaras também acontece nessa fase, assim como o virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Vocês estão vendo, gente, o compositor italiano, que provavelmente vocês conhecem, Antônio Vivaldi, que foi um grande expoente da música barroca. Os maiores representantes foram Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, entre outros. Música no classicismo. No classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Vocês sabem quem são esses artistas representados aí na imagem? Nada mais, nada menos do que Haydn, Mozart e Beethoven. Música no romantismo. No século XIX, um movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez, e primava também pela intensidade e vigor emocional. Esse período musical é inaugurado, olha aí gente, que informação importante, pelo compositor alemão Beethoven, com a Sinfonia número 3. Você pode nunca ter escutado a Sinfonia, mas com certeza já ouviu falar em Beethoven e na Sinfonia número 3. E passa por nomes como Chopin, Schumann e sua esposa Clara Schumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky e Strauss, entre outros. Essa é a pintura retratando o compositor Frédéric Chopin. E aí nós chegamos na música no século XX. Olha quem vai ser a estrela da música no século XX. Ah, vocês fazem ideia? Não é a mulher, é o rádio. No século XX, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento do rádio. Novas tecnologias e suportes para gravação e divulgação musical ajudam a popularizar essa linguagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. Desculpem a pressa, a gente foi bem rapidinho, trazendo um monte de informações para vocês entenderem como que a música vai evoluindo de acordo com a evolução humana. E aí nós chegamos com a revolução tecnológica que traz a rádio para a gente e que permite, por exemplo, que nós possamos ouvir as ondas sonoras do rádio com músicas que fizeram sucesso e marcaram época a partir do século XX. E nós já nascemos dentro dessa tecnologia, nós não precisamos nos adaptar a ela. E por isso, através do rádio, nós acabamos ouvindo música em qualquer lugar que nós nos encontremos. Através do que, gente, agora? Do celular, que nós carregamos na palma da nossa mão, não é verdade? Bom, nós vamos parando a nossa aula por aqui. Nós percebemos o quê? Que a história da humanidade, ela traz também a história da música, que cada período representa um momento importante nessa história da música e que nós estamos acompanhando o tempo todo fatos históricos. Eu quero trazer para você agora uma proposta do Exercitando. Vamos ler comigo? Primeiro você vai pesquisar e descrever o que é música moderna e música contemporânea. Professora, não falamos sobre isso. Não mesmo, esse é o seu desafio. Você vai pesquisar e vai colocar no seu caderninho. O que seria essa música moderna e essa música contemporânea? A gente já tem algumas dicas com a aula que nós tivemos hoje. Depois você vai destacar o quê? Os marcos históricos mais importantes de cada período e pontuar de que modo estes acontecimentos influenciam a criação musical de seu tempo. Por fim, a terceira e última questão é para que você procure um lugar silencioso de sua casa e tente ouvir e identificar os sons que consegue escutar no ambiente.
Tente reproduzir estes sons através do seu corpo e, por fim, descreva estes sons em seu caderno, relatando de que forma você conseguiu reproduzir. Ok? Bom, gente, é isso. Nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Os sites que nós utilizamos são bem facinhos de você encontrar. É todamateria.com.br e o outro site é historia.info. Aí você digita barra e encontra lá. Por fim, faço um convite para você acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você pode acessar esta e as outras aulas da disciplina de arte ou das outras disciplinas. Tá tudo organizadinho por série e por disciplina. Se você quiser rever, clica lá. Tchau!